digamos assim, uma simbologia, muitas comemorações, além da tão divulgada data do 13 de maio de 1888, ainda tem quais outras menções que existe o mês de maio? Tem o mês lá de Fátima, né? Tem uns negócios assim, não tem? Mês de Maria, enfim, é uma série de. É muito simbólico o mês de maio e tal. Mas eu queria fazer uma discussão hoje aqui com vocês, muito rapidamente, porque eu queria discutir um pouco essa questão um pouco positivista da história, de que as pessoas avaliam a história muito mais por um aspecto de um resultado, né? Para produzir um resultado, e necessariamente não faz uma análise mais profunda, uma análise dos elementos da economia, uma análise, digamos assim, com uma base mais epistêmica, né? Com um pouco de teoria do conhecimento. Então, se faz muita análise a partir. E isso não é no Brasil só, isso é um problema geral, na medida em que grande parte da história, da filosofia da história, até mesmo da sociologia que nós estudamos, que tem uma forte base europeia, positivista, a história lida a partir dos grandes fatos históricos. E é uma contradição, porque o próprio Marx vai combater isso na medida em que ele vai colocar a história a partir dos modos de produção, a partir daquilo que muda efetivamente a vida das pessoas, né, e não necessariamente um fato histórico, por mais significativo que tenha sido, ou que seja, mas ele busca a base material da sociedade como elemento de explicação da própria sociedade. Então, tem uma diferença importante, porque nós estamos condicionados a uma leitura mais positivista, né? Olha, data tal aconteceu isso, data tal aconteceu isso, e nós da esquerda também acabamos reproduzindo isso, com a diferença de que nós buscamos, nas datas de referência nossa, da própria esquerda, também elementos desses contextos e dessas tentativas de leitura do mundo em que vivemos. Mas vamos aqui fazer um debate, uma conversa, sobre o que hoje se tem e se considera, do ponto de vista da questão racial, algumas leituras em torno da escravidão e também algumas leituras em torno entre aspas, da abolição da escravatura. Eu sempre tive um pé atrás com o 13 de maio, porque muitas pessoas dizem que foi o dia da abolição, portanto, o movimento que comemora esse 13 de maio como uma dádiva, né? Como uma dádiva da família real, de uma princesa branca, né, uma europeização do processo. Aqui está isso, os dias que existem, mas eu sempre tive um pé atrás, porque o que acontece em 88? Você tem, naquele momento, um contexto de a escravidão já estava praticamente liquidada. Alguns teóricos dizem que tinha em torno de 5% de pessoas ainda escravizadas. As demais já tinham ou comprado a carta de alforria, ou então já buscava outras alternativas, né? E que, portanto, ela teve um impacto, mas não foi o impacto que se imaginava, nem que se esperava, e também esse impacto ele foi uma mudança brusca, porque em 88 você tem, entre aspas, a abolição, e em 89 você tem a proclamação da República, quer dizer, você tem uma quartelada onde a família real ela é nocauteada, né? Nocauteada, e, portanto, você tem uma mudança na estrutura de poder, que passa a ser um país de caráter republicano e não mais com aquela perspectiva que tinha até então. Por que eu sempre tive o pé atrás? Porque esse receituário do 13 de maio da abolição na verdade, é uma tentativa de descaracterizar
as centenas de rebeliões dos escravos que foram submetidos a todo tipo de sofrimento humano e, mais do que isso, ainda foram incapazes de se libertarem dos seus algozes. Então, você pega o 13 de maio de 1888, entendeu? Ou seja, você muda o eixo, né? Você não recupera a história do movimento negro, mas você diz que, a partir de então, os negros foram libertos, e aí, e a história dos negros? E a história das rebeliões que aconteceram, das guerrilhas que aconteceram, das insurgências que aconteceram, das resistências que aconteceram? Porque não foram poucas. Se você imaginar que 88 está um pouco distante, está, aliás, bem distante de 1695, que foi quando assassinaram Zumbi dos Palmares, né, em 1695. Está distante. E o fato da luta de Palmares não é uma luta secundária qualquer, é uma luta que teve, inclusive, influência em vários setores da sociedade do Brasil e também para fora do Brasil, porque não vamos imaginar que os negros não dialogavam entre eles, não conversavam entre si sobre o papel de liberdade, o papel da luta que eles tinham. Então, eles apagam, né, oficialmente apagam a memória, a história, uma espécie de epistemicídio, apagam aquilo que o movimento negro construiu, aquilo que a resistência apresentou e as histórias, que foram histórias de resistência extremamente importante, como a própria Zumbi dos Palmares e centenas de quilombos espalhados por este país, né? Aliás, eu até falo para muitos companheiros que eu não tenho nenhuma identidade com o Laurentino, mas, inegavelmente, para quem gosta de estudar a história, evidentemente, a história, a sociologia, a filosofia, a antropologia, não pode abrir mão de fazer uma leitura, por exemplo, dos dois exemplares já do livro, dos dois livros já publicados do Laurentino, o primeiro que vem de 1430 até a morte de Zumbi dos Palmares, o segundo aí pega esse período da mineração e tem muito, mas muito rico em detalhes, em dados históricos que vale a pena você estudar. Não tem, eu diria que são poucos materiais que têm os dados históricos levantados pelo próprio Laurentino, que tem uma estrutura grande de pesquisa. Claro que tem uma orientação política diferente, mas os dados históricos narrados ali, eles são importantes para que possamos fazer leituras e releituras de uma maneira geral, né? Mas o 1888, então, nós temos, primeiro, as pessoas, até do movimento negro, que defende a abolição da escravatura. Tem outro setor que diz que ali aconteceu uma abolição, ali, naquele fato em si, ele não é conclusivo, portanto, trabalha com a ideia da abolição inacabada, ou seja, ainda não conclusa. E tem pessoas que dizem que foi a farsa da abolição. Aquilo foi uma farsa porque, primeiro, você tinha os interesses econômicos, fundamentalmente da Inglaterra, determinando que se esgotasse, que acabasse com aquele formato de exploração econômica, porque não tinha mais interesse do ponto de vista dos ingleses de vender seus produtos, sua matéria-prima ou suas produções de uma maneira geral, e que o negro não tinha esse poder de compra e que, portanto, eles tinham que os imigrantes teriam mais facilidade de fazer essa aquisição e, portanto, não interessava mais aquela figura do escravo que ele tinha uma determinada função que já estava superado naquele momento histórico. Então, veja, esses três pontos, eles são pontos importantes. Por quê? Porque nos dias atuais tem outras teorias que também dão conta desse debate. Por exemplo, tem uma teoria que eu acho que aqui o movimento negro muitas vezes fica desconfortável nesse debate sobre a questão racial, mas a minha pigmentação não é tão branca, não é tão negra, como que eu faço nesse debate? Eu posso participar, não posso participar, devo participar, não devo participar? Eu diria que a Maria Aparecida
Silva Bento, na tese de doutorado dela, que chama-se a tese intitulada de Pacto Narcísicos do Racismo, ou seja, o Pacto da Branquitude. Eu diria o seguinte: todo branco está convidado a participar desse debate, a não ser que ele também expresse parte desse pacto da branquitude, do que ela vai chamar de Pacto Narcísicos no Racismo. Ela diz que Narciso, vocês conhecem o mito de Narciso, né? O narcisismo, todos nós conhecemos, né? Então, ou seja, é o encantamento por uma imagem da perfeição, da beleza, do belo, no sentido talvez grego, e esse encantamento, esse enfeitiçamento pela tese do belo, do perfeito, essa tese, o Narciso, né? Ela passa a alimentar, digamos assim, alguns da psicanálise vão dizer a psique, ou então o inconsciente coletivo, né? Aí é mais um debate entre Freud e Jung, mas eles vão, de certa forma, alimentar o inconsciente coletivo na medida em que eu começo a expressar um pacto não assinado em cartório, mas um pacto comportamental, de valorizar tudo aquilo que está dentro do espectro da branquitude e negar aquilo que não está dentro do espectro da negritude, da branquitude, né? Então, o negro não faz parte deste pacto, portanto, eles vão fazer uma espécie de cercamento. Ela vai dizer o seguinte: ela pontua a convergência de sujeitos brancos em face da defesa de seus privilégios, bem como relata que, ao se afirmar em posição de igualdade com os brancos, pessoas negras são tomadas como agressivas, pois o estilo subserviente, embora criticado, ainda é o mais aceito, não sendo entendido como competição ou concorrência ao espaço do branco. Portanto, há um comportamento velado de exclusão, de não reconhecimento nesse pacto da branquitude. E aí eu entendo, aí é um problema de entendimento meu, de que os companheiros que têm consciência de classe, consciência da opressão, consciência da escravidão, também têm que participar do debate para que possamos demolir essa estrutura de dominação. Estou me vendo nessa leitura, de dominação existente na sociedade. Então, o companheiro que não é negro não tem problema nenhum, ele deve participar, essa é a leitura minha, deve participar desse debate e não se sentir excluído, exceto se ele fez o exame no seu comportamento, na sua psique, de que ele não expressa elementos desse pacto da branquitude, que vale a pena dar uma estudada nessa tese dessa estudiosa aqui, que é muito importante. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês darem uma analisada e dar uma aprofundada nesse sentido, tá bom? Veja, então, nós temos o Pacto da Branquitude, que é o espelho do quê? Dos escravagistas e da classe dominante. Tá certo? Mas nem todo mundo tem consciência desse pacto, mas muita gente também expressa isso. É o que o Paulo Freire vai dizer, que o pobre, ele introjeta, ou seja, ele introduz, ele assimila conceitos do opressor e passa a reproduzi-los como seus, né? Então, por exemplo, ele diz, olha, minha fábrica, então ele é o proprietário, mesmo sendo empregado da minha fábrica, a minha escola, ele é o peão do letramento, mas ele acha que a escola é dele, meus alunos, então as coisas têm uma noção de propriedade no simbólico, naquilo com que eu lido no cotidiano. E ele faz isso sem menor filtro, ou menor avaliação desse processo. Então é muito grave essas concepções, porque nós precisamos também pensar o que nós verbalizamos. Nós podemos, digamos assim, numa sociedade como a nossa, nós somos influenciados pela cultura,
influenciado pelos modos de uma maneira geral, mas nós precisamos pensar o que a gente pensar o mundo pensado e também ver o que nós selecionar um pouco o que nós, digamos assim, expomos sobre aquilo que nos falam no cotidiano, precisa estabelecer minimamente um filtro nessa questão. Nesse particular, tanto a defesa da abolição como a abolição inacabada assegura ou justifica esses pactos das elites dominantes, que capturaram os escravos em outros territórios, naturalizaram a morte de milhares de escravizados nos navios negreiros, cujos corpos eram jogados em alto mar, assim como submetiam os escravizados à exaustão dos trabalhos pesados, e, num ato de benevolência, a princesa redime no último suspiro vivencial da monarquia, dando liberdade aos negros, embora a escravidão e o preconceito ainda estejam explicitamente presentes nos dias de hoje. Então, eu levanto esses aspectos, que na verdade o Aldacir não está aqui hoje, exatamente eu queria fazer essa polêmica com ele, num sentido legal. Né? Não tem aqui nenhuma pretensão de estabelecer a maêutica socrática, que não é esse o debate, não é isso que eu estou pensando, mas fazer porque a disputa de narrativa na sociedade, companheiros e companheiras, ela se faz necessária, porque senão eu começo também falar daquilo que eu acredito, da narrativa que eu fui formado, e passo a naturalizar o conteúdo dessa narrativa. Então, é importante que façamos, inclusive, a revisão das narrativas apresentadas. Por exemplo, eu fiz um levantamento a partir do livro do Laurentino, de que tem dezenas de filósofos, digamos assim, digamos, do primeiro time, digamos, de conceitos gerais, são conceituados, e que essas pessoas, mesmo no contexto diferente do nosso de hoje, elas tinham uma prática e tinham, inclusive, narrativas escravagistas. Pega, por exemplo, Aristóteles, tinha. Você pega, por exemplo, Hegel, tem. Você pega Kant, tem. Você pega... Enfim, então nós precisamos, inclusive, discutir e também ter uma preocupação didática na seleção de materiais pedagógicos para que essas narrativas não continuem sendo naturalizadas. Então, você que diz que é contra a escravidão, e ensina Aristóteles, seu menor filtro, e também, no fundo, você está reforçando a própria condição da narrativa que está escrita pelo grande filósofo, por exemplo, como o próprio Sócrates, o próprio Aristóteles, o próprio Aristóteles. Então, o mundo dado não é um mundo que não pode ser questionado, muito pelo contrário. Nós temos que estar sempre ativos nas narrativas apresentadas para que elas possam, inclusive, exprimir ou não, do ponto de vista do momento da história e do contexto de hoje, aquilo que pode ajudar no alívio ou na condenação de narrativas preconceituosas que expressam a opinião de uma classe dominante na sociedade. Então, veja, inúmeros setores. Eu estou aqui fazendo uma síntese que eu tenho de um texto que eu publiquei. Eu tenho um texto meu que eu publiquei no ABC da Luta. Depois, quem quiser, eu passo para os companheiros sobre a 13 de maio, a abolição. Então, é um texto que dá para a gente usar em sala de aula. Eu usava muito textos de companheiros, de colegas. Por exemplo, o Alberto escreve bastante. E você que está dando aula, pega os textos do Alberto para discutir sobre a ditadura, para discutir sobre o que está acontecendo hoje. Ou seja, nós precisamos ter a prática de escrever entre nós, mesmo que seja uma escrita simples, mas toda escrita simples é a melhor que tem, porque ela dialoga com as pessoas, né? E nada pode ser difícil que não possa ser explicável. Né? Eu me lembro que numa aula que eu tive com o Plínio, em 80, olha quanto tempo faz, em 83, o Plínio dava aula para mim no curso de teologia. Aí nós discutindo capitalismo, socialismo, comunismo, o Plínio falou, olha, gente, não existe, se alguma coisa é difícil que eu não consiga explicar, eu acho que eu não entendi para explicar.
Ele falou: nada pode ser difícil quando tem uma didática própria e a facilidade está exatamente na condição de você traduzir a partir do que o outro consiga entender, não a partir do que você quer que o outro entenda você. É difícil querer que o outro me entenda. Eu estou aqui falando, mas eu estou preocupado que você entenda o que eu fale. E não que, entendeu? Que você suponha que eu pense de um jeito. Não, eu tenho que fazer essa tradução de forma objetiva. Bom, por último aqui, queria também dizer, pulando aqui já uns pontos que o texto levanta, um debate que, nessa questão dos dias de hoje, ele apresenta, que são a questão das teorias do capitalismo, que tem apresentado muitos desdobramentos importantes, mas eu queria levantar um aspecto que acho extremamente necessário nós fazermos uma conversa, para mim, já parando por aqui. A falsa polêmica sobre as pautas identitárias. Veja, eu estou aqui dando minha opinião. Minha opinião aqui não é opinião no sentido platônico, da doxa, da opinião, né? Mas aqui, compreenda, eu estou tentando elaborar a partir do que eu entendo, do que eu estudei, com as minhas limitações de um nordestino, com as dificuldades de sempre. Mas há uma crítica, primeiro, à questão das pautas identitárias. Há uma crítica por vários setores. Há uma crítica pesada sobre as questões das pautas identitárias. E, na minha opinião, é uma falsa polêmica. É uma falsa polêmica. Por quê que é uma falsa polêmica? Porque gênero, etnia e a busca da liberdade, elas não são excludentes à luta de classe. Elas são excludentes. Veja, a busca da liberdade da nossa classe, ela não é surda. Ela não é surda ao grito da mulher que, historicamente, foi e continua sendo vítima do patriarcado, do machismo e da matança indiscriminada das companheiras. Então, mas as mulheres agora lutam e vão defender só a pauta feminina. Não, essa pauta é uma pauta que está dentro da opressão de classe. Porque não tem sentido eu lutar para acabar, para ter liberdade, para acabar com a injustiça e achar que o grito da mulher ele não diz respeito à minha luta. Não tem sentido. Então, ele está contido no aspecto da luta de classe. Não tem sentido, por exemplo, não dá para nós nos omitirmos diante do gemido e da dor dos escravizados, dos nossos ancestrais, da nossa ancestralidade, e das pessoas vítimas do nazismo, como foi aquele companheiro que foi asfixiado, foi torturado e morto dentro da viatura. Aí ele é pobre, doente e negro. Mas ele é a pauta identitária? Não, faz parte da opressão de classe, faz parte da ideologia de classe de matar, de destruir, de negar e de a nossa própria condição existencial. É importante que os negros lutem para que acabe com o aspecto da escravidão, com o racismo presente no dia de hoje. Cara, isso é bem-vindo, isso é necessário, é indispensável. Mas essa pauta é uma pauta apartada da luta de classe? Não, muito pelo contrário. Não existe a luta de classe sem entender o ser ontologicamente enquanto ser. Entende o que eu estou levantando aqui? Porque eu vejo uma dicotomia. Isso aqui é pauta identitária, eu não vou me envolver com elas. Isso aqui é um desvio pequeno burguês. Olha, as pessoas podem até ter seus desvios, e que não vejo nenhum problema que as pessoas também aprendam com a história, e nem sempre o aprendizado ou o conhecimento é linear. Mas negar de que a luta contra a luta pela liberdade, pela vida digna da mulher, contra o machismo, contra o patriarcado, contra toda forma de opressão, a luta contra o racismo, contra a escravidão,
que é uma das piores chagas da história do nosso país e do mundo. Se essas lutas, se não estiverem dentro do campo da classe trabalhadora, aonde elas estariam então? Aonde elas estariam então? Na minha opinião, não vejo como contradição, eu vejo como lutas que se comunicam entre si, que são complementares e que, portanto, faz parte da nossa pauta, que é uma pauta ampla. Eu já tive períodos que eu achava que dava para classificar. Primeiro a luta econômica, depois a luta étnico-racial ou de gênero. E eu estou entendendo que toda essa luta é um grito contra a classe que detém o capital. É um grito generalizado. E se nós começarmos a achar que entre nós essas divisões elas são maiores do que a busca da unidade, nós estamos fazendo o jogo daqueles que nos dominam. Nós estamos fazendo o jogo do pacto da branquitude, nós estamos fazendo o jogo daqueles que oprimem historicamente a classe de uma maneira geral. Portanto, esse debate é um debate também que é preciso colocar aqui. Nós temos companheiros, por exemplo, e eu fiquei muito contente com a Djamila agora na academia, né? Achei muito importante a participação dela, porque muitas vezes é assim. A gente se une contra um companheiro nosso, do nosso campo, e talvez não tenha a mesma unidade contra aquele que são os nossos inimigos de classe. Entende? Não tem problema de a gente ter diferença aqui e acolá. Mas eu já vi gente... Não, mas a Djamila, imagina, a Djamila ficou global. Porra, qual o problema que tem dela ficar global? Dela ter uma pauta e ser uma pessoa importante? Ela está negando a nossa classe, está negando o conteúdo de classe, está negando a questão racial. Entende? Podemos ter observação aqui, ali e acolá. Mas achar que também... Não, as pessoas têm o direito, né, de fazer essa batalha de uma maneira geral. Eu queria, portanto, concluir, entre aspas, que na filosofia a gente não consegue concluir, eu queria dizer que esse debate que eu estou levantando aqui, primeiro, a questão do período, da questão das datas, como uma concepção muito mais de uma filosofia positivista. Eu levantei o aspecto 13 de maio da abolição da escravatura, que eu acho que não tem um significado, até porque o que precedeu, por exemplo, 1888? Eu não sei se os companheiros levantaram. Por exemplo, você pega no Ceará e na Amazonas, você já vai ter greves de jangadeiros contra o transporte de escravos de um lugar para o outro, de venda de escravos de um lugar para o outro. O dragão do mar. Né? Você já tem... É histórico isso aqui. No Ceará, foi extremamente importante. Em 1877, durou em torno de 3 anos, né, um movimento social muito miserável, que inclusive potencializou, mas em 83, por exemplo, na Amazonas, também já teve a mesma greve, pelo mesmo motivo que os lutadores, por exemplo, do Ceará. Né? E o Ceará teve também um período importante. Ou seja, as lutas, a greve do jangadeiro, 30 de agosto de 1881, liderada por José Napoleão e Francisco Nascimento, teve grande impacto na economia, uma vez que os mesmos se recusaram a transportar escravos para abastecer outras regiões. Enfim, então tinha uma luta encarniçada, que a gente, muitas vezes, quando a gente pega que a abolição aconteceu, já há um apagamento nas outras lutas de resistência. Há um apagamento. Bom, se foi a Princesa Isabel que deu para a gente a liberdade, né? Então o Zumbi dos Palmares fica no esquecimento.
Para vocês terem ideia, o debate de Zumbi dos Palmares é um debate recente no livro didático. Eu me recordo quando eu comecei a lecionar, o Alberto acho que lembra disso, quando eu cheguei na Câmara Municipal em 89, nossa, os vereadores de direita esculhambaram comigo porque eu comecei a defender Zumbi dos Palmares. Aí os caras, não, mas isso aqui era um pederastra, entendeu? É de Montemor, aquela turma toda que o Alberto sabe o que é. E aí nós transformamos o 13 de maio, que era um dia onde as pessoas ali rezavam até missa para a Princesa Isabel, né? E aí eu falei, gente, vamos rever essa história, vamos rediscutir melhor esses fatos. E eu me lembro da primeira sessão em 89, 20 de novembro de 89, onde o Maurício mandou o Manuel Anísio, que era um assessor negro, para representar a prefeitura na Câmara Municipal, nessa primeira sessão do Dia da Consciência Negra, agora institucionalizado enquanto uma lei municipal que apresentamos na ocasião. Então, veja, a disputa das narrativas, a reflexão sobre o que nós conhecemos e o que nós, inclusive, estamos ajudando aqui nessa reflexão. Claro que eu estou falando que são coisas que vocês já conhecem, mas é importante discutir tudo isso. Por quê? Porque esse ano vai ser um ano que vai ser muito explorado esse debate da independência, dos 200 anos da independência. Aliás, a Globo já começa, né, monumentos e mais monumentos, e a história nossa não é isso, não. E o grito dos excluídos, e os excluídos que foram excluídos, inclusive os gritos que eles tinham, né? Então, veja, o que eu levanto nisso? O que eu levanto de que não teve abolição, não é uma abolição inacabada, é uma farsa da abolição, porque, na minha concepção, o racismo estrutural, na verdade, está dentro da estrutura da opressão do capitalismo, está dentro do processo da luta de classe, e que, portanto, como a classe ainda está subordinada, não se libertou dos seus algozes, então nós não acabamos com o capitalismo, portanto, a nossa luta continua contra todo tipo de opressão, contra a escravidão, contra o racismo e o preconceito dos dias de hoje, contra a opressão da mulher, das pautas de liberdades individuais, como a questão da LGBTQIA+, e outras pautas e outros pontos que vêm aflorando nesse momento da nossa história. Portanto, eu coloco todo esse debate dentro do aspecto da luta de classe e que, portanto, enquanto a classe não superar a própria condição da exploração capitalista, portanto, nós não temos liberdade ainda. Nós temos avanços e retrocessos. Retrocessos e avanços, mas ainda não temos a liberdade de classe que nós pleiteamos e que nós queremos e vamos continuar lutando para que a mesma aconteça. Vou parando por aqui, que já falei demais. Eu acho que eu estava com algum tipo de necessidade de falar, né? Acho que eu acabei falando demais, desculpa aí. E eu queria sugerir para os próximos encontros nossos alguns trabalhos. Primeiro, o seguinte: levantar, do ponto de vista da colonização no Brasil, do ponto de vista da história, 5 elementos da educação, da filosofia, da economia e da religião, né? Um fato histórico ser analisado principalmente por esses olhares, por essas avaliações, e é um pouco a história da filosofia, a história e filosofia no Brasil, a resistência indígena, resistência dos escravizados e resistência aos colonizadores. Aí nós pegaríamos as dezenas de rebeliões que aconteceram e aí cada um poderia pegar uma parte e a gente vai avançando nesse aspecto. Chega, falei demais, desculpa tomar o tempo de vocês. Está aberto a conversa para considerarmos ponderações e vamos que vamos. Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, porque senão vai congestionar aqui a tela. Estou aqui fazendo a comida da minha mãe e pensando o que falar depois que você fez uma fala tão abrangente. Eu tentei, né? Alvira? Tentei. Está aberto, gente. Alguém quer falar? Mestre Alvira. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma colocação. Você me deixou preocupada.
Pode falar. Porque eu tenho mania, eu sempre tive mania de falar meus alunos, né? Eu sempre falo com muito carinho. Isso daí me deixou preocupada, essa colocação sua. E outro fator que eu queria colocar em relação a essas pautas identitárias, tem surgido nos grupos assim muita discussão a respeito do pessoal condenar o PSDB e defender o Bozo. Então, isso para mim também não tem lógica, porque são todas criaturas, né? Todo o pessoal, a maioria do pessoal da direita são criaturas que querem acabar com a população, continuar esses regimes, né, fascistas, escravocratas, de exploração do povo. Então, eu acho que isso aí, nos grupos, tem gente que acha que o Bolsonaro não tem nada a ver com o confisco, um monte de coisa. Inclusive, tem uns até que surgiu nos grupos aí, uma tal de política reversa, pedindo apoio da direita para combater coisas que a direita implantou. Então, eu acho que isso não tem lógica. Essas são as colocações que eu tinha para fazer. Legal. Está aberto, gente. Alguém mais quer falar? Legal, Kátia. Não se preocupe, não. Apenas aqui são reflexões. Cada um vai pensando e tal. Está aberto, gente. Alguém mais quer falar? Sim, Kátia, quando eu estava na direção da escola, eu tinha muita preocupação quando nas reuniões de diretoria, eu via os meus colegas falarem na minha escola, né? Ou então quando os professores colocavam os meus alunos, são meus, quer dizer, aquela preocupação de território deles ali, e nos outros meio que a deriva. Essa questão do meu me preocupa, sempre me preocupou, por isso que eu fiz uma observação lá que eu estava me vendo nessa leitura. Com relação à questão da mulher, a questão do LGBT, eu acho que a gente não pode hoje, na minha concepção, eu acho que tudo faz parte desse momento que a gente vive, das situações que a gente vive, de tanta violência que a gente vê, de tantas mortes que estão acontecendo, de tanta, sabe, quando eu vejo mulheres em situações complexas, crianças, jovens LGBT, os negros, né? Essa intolerância da polícia, essa intolerância nas escolas, essa intolerância até lá no parlamento, na Lesp, é uma mistura de tudo isso ou melhor, a mistura não, é tudo isso que o Aldo colocou no meu ponto de vista. Eu acho que tem hora que eu começo a pensar em tudo isso também e fico perdida, né? Será que a gente consegue separar coisa por coisa para pensar? Ou o ideal seria a gente ter uma visão ampla do todo? Porque eu acho que isso, essa confusão de poderes, de limites, de autoritarismo que está levando o ser humano a esse caos, né? A tudo isso que a gente está vivendo. Chico. Oi, bom dia. Eu cheguei atrasado porque eu estava em outra reunião. Tem um grupo aí que é de combate à fome e ao desemprego, e eles começam às 9h, e eu fiquei lá até 10h30, né? Eu não entendi o que a Kátia falou que ficou preocupada. O que o Aldo falou, Kátia? Eu não entendi o que você disse. Então, se eu entendi certo, o Aldo se referiu, quando a gente fala minha escola, meus alunos, a gente está no sentido de posse, de propriedade. Tá é bom. Isso, Aldo? Eu entendi certo? Na verdade, eu estava falando num contexto da percepção de Paulo Freire, quando diz que nós introjetamos, nós assimilamos
o conteúdo do opressor e passamos a reproduzi-lo como se fosse o nosso próprio conteúdo ou defesa. Aí eu citei os exemplos nesse contexto. Ah, tá bom. Não, é que esse meu aí, viu, Kátia, sempre tem a palavra cuidado, ela tem dois sentidos, né? A mãe que cuida e as pessoas que ficam cuidando da vida da gente, sabe? Então, as palavras são ambíguas, né? Então, o Aldo usou no mesmo sentido, é meu, porque a minha escola, aquele negócio de posse, né? Realmente, claro que a gente fala minha escola numa boa, olha, a minha escola é essa, né? Já é outro sentido. Bom, o que eu quero dizer, Aldo, só chamar a atenção aqui, primeiro que eu fui na reunião ontem, nós criamos o comitê lá na Lapa, o comitê de luta, né? E lá houve uma discussão sobre essa questão do Genivaldo, né? Que foi covardemente assassinado lá em Sergipe. E aí se chamou a atenção o seguinte, que nós brasileiros continuamos ainda, não sei o que é, o que falta. Para, por exemplo, no caso do tema aqui, os movimentos negros, né? Eu já fiquei sabendo de pessoas que há vários movimentos negros. Eu não entendo isso, por que o pessoal não consegue se unir. Olha, numa boa mesmo, se eu fosse negro, eu ia estar nessa luta para unir os movimentos negros, porque é demais. Nós tivemos mais uma chacina no Rio, né? Nós falamos das lutas históricas, tal, da princesa Isabel, tudo, sabe como é que é? Mas nós estamos tendo agora. Agora tem chacina. São 60 mil assassinatos todo ano. E a maioria esmagadora, assassinada ou presa, são de negros. E eu pergunto o que os movimentos negros fazem. Me desculpem. Isso foi discutido lá no grupo. Estou passando para você que foi discutido. E lá, todos os negros que estavam lá concordaram comigo. Será que não tem uma sensibilidade diante de uma coisa que o mundo inteiro ficou escandalizado? O Floyd, nos Estados Unidos, foi morto lá com o joelho na mão. É muito menos grave, olha só, muito menos grave do que aquilo que os policiais fizeram com aquele negro pobre e doente lá no Sergipe. É um crime hediondo. E o presidente vem e fala, não, eles não cometeram nenhum excesso. Os policiais, o vice-presidente, o capitão no Rio de Janeiro, matou mais 24 e falou, eles são todos bandidos. E a gente não faz nada. O Lula falou alguma coisa? Me desculpe, eu sou assim, eu estou indignado. Há muito tempo. O Lula falou alguma coisa sobre isso? Alguém lembra aí? Não sei, eu não vi o Lula falar nada. Isso é grave também. Eu não sei se o Ciro falou, mas como que você vê uma cena de tortura, de morte, de assassinato nas vistas, sendo filmado, sendo tal, e não acontece nada? Eu não sei, eu estou pensando aqui o que nós poderíamos fazer. Nós vamos ter... Né? Teve lá a morte no Rio de Janeiro daquele cara que era africano. Movimento. Eu fui na Paulista, 90% eram negros e de movimentos negros. 90%. Até agora eu não vi nada dos movimentos negros de falar da morte do cara lá em Sergipe. Porque aquela morte do cara, me desculpe se eu estou desviando um pouco do assunto, a morte do Genivaldo, ela é paradigmática, ela representa a banalização do genocídio dos negros e pobres no Brasil. Se não houvesse Bolsa Família ou auxílio emergencial, nós já teríamos uma invasão dos bairros ricos, como eu tenho aqui, a 2 quarteirões, a invasão dos chamados zumbis da Cracolândia. Eu fui ontem num show de rock, dos meus amigos roqueiros da Pompeia, que tocam muito bem, e eu tive que passar pertinho. Eu estava com medo, porque eles estão totalmente
o cara, quando usa crack, ele fica totalmente fora de órbita. Ele não pensa. E são centenas que estão lá na rua ainda. Estava na Praça Princesa Isabel, depois foi para o Marechal, depois foi não sei onde. Eu estou dizendo assim, o que as nossas lideranças, os partidos, as centrais, tudo mais, estão falando? Não, nós temos que Lula no primeiro turno. Vamos levar Lula no primeiro turno. E eu pergunto de novo para terminar, sabe? O Lula disse alguma coisa? Se o Lula não disse nada, eu não sei, numa boa, aqui é retórica, tá? É meio retórica, porque contra Bolsonaro, tirar Bolsonaro, a gente faz de tudo. Mas o meu voto fica sob suspenso. Porque se a nossa liderança maior, que vai ser presidente do Brasil de novo, que foi preso injustamente também, que foi perseguido e é perseguido até hoje, né? Ele, como nordestino, que viveu tudo isso, não falar nada, não disserem nada sobre isso, o Boulos, não sei quem foi, alguma coisa está muito errado no reino da Dinamarca. Eu estou estupefato com esse silêncio dos bons, como dizia Luther King. O problema não são os maus, os bolsonaristas, os neoliberaloides do Dória, né? Que os neoliberais lambem a bota dos bolsonaristas, os bolsonaristas lambem a bota dos neoliberais e aprovam tudo para nos tirar. O que me assusta não é a maldade dos maus, é o silêncio dos bons. Martin Luther King. E nós? Bom, tá aí. Tá aberto, gente. Alguém mais quer falar? Aldo, eu posso falar? Fala, Antônio. Então, eu acho que o Aldo traz muitas informações, muitos elementos aí, foi muitas coisas que dá para desdobrar em vários debates, né? Vários debates aí para frente, né? Eu acho assim, a questão, para mim, o ponto central foi a questão da pauta identitária. Ela, assim, de fato, no mundo que nós vivemos hoje, ela se torna algo extremamente complexo, né? Porque muitas vezes, a partir dessas pautas, quando elas não estão ligadas às lutas gerais, à luta de classe, ela se torna limitada, ela começa a criar um problema na própria luta de classe. Como também o inverso é verdadeiro, né? Quando você parte dessa luta de classe e nega essas pautas, você também fica limitado à sua ação, né? De fato, eu acho que é um nó para o movimento. Muitas vezes você vê companheiros atacando, tanto dentro de uma concepção em nome dessa luta de classe, dessa luta maior do socialismo, atacando que, entre aspas, que você acha que uns considera a pauta menor, né? Quer dizer, começa a criar uma hierarquia em relação às pautas, né? De fato, você traz elementos aí muito complexos que eu acho que nós temos que debruçar, entendeu? Não é qualquer coisa que você trouxe, entendeu? Não é qualquer coisa. É uma coisa que, na verdade, a gente sente isso no dia a dia, no cotidiano. Você pega a questão do feminismo, por exemplo. A questão do assédio, quer dizer, que reflete, tá com a mulher. Quer dizer, como que... Eu vejo na escola, hoje, se você for ver, tem muita discussão de assédio, quer dizer, alunas falando que o professor está assediando e tal. Você percebe? Aí ela fala, é uma luta específica da mulher. Quer dizer, e aí muitas vezes não consegue conceituar o que é uma coisa ou outra, né? Entendeu? Assim, eu acho interessante essa pauta que você está trazendo, mas assim, não é fácil. Achar que é fácil, não é fácil. Teve momentos da história que eu achei que era fácil só vincular a luta de classe geral, mas eu percebi que não é. Como do mesmo modo que eu também vejo, quando você vê a luta geral e negar e hierarquizar essa luta também se torna limitado, ou seja, uma coisa limita a outra. Eu acho interessante a reflexão que você trouxe, eu acho que ela desdobra eu acho que vai desdobrar em um diálogo muito longo mesmo, para a gente estar debruçando em cima, tá? É isso que eu gostaria de colocar. Olha, Antônio, obrigado. Está aberta a palavra. Alberto, seu microfone está fechado. Liga o microfone. Deputado Alberto. Agora está legal, obrigado. Agora está melhor, né? Tá. Eu acho que, inclusive, falta um trabalho consistente sobre a luta do nosso povo ao longo da história do nosso país. Eu acho que falta um trabalho nessa linha.
E daí isso facilita um trabalho ideológico das forças conservadoras, da burguesia, no sentido de dizer que nós somos um povo que não temos vocação da luta. Consequentemente, vamos naturalizar a não-luta, vamos naturalizar o status quo, porque isso é inerente ao nosso povo. O nosso povo não tem. É como se fosse um povo sem história. Isso, eu noto que as forças de esquerda elas são muito precárias em relação a essa busca. Daí o que Aldo colocou, de que se deixaram de lado muitas lutas, a compreensão, se deixou de lado a compreensão de que a luta pela libertação, que eu acho que teve um resultado final, evidentemente, eu tenho uma visão um pouco diferente de Aldo em relação a 1988, eu não acho que foi a princesa Isabel que libertou os negros. Mas acho que aquilo lá foi o resultado, entendeu, de um conjunto de lutas, entendeu, preponderantemente, né, por parte dos negros, mas não só dos negros, houve também a presença de abolicionistas, um conjunto de lutas que levaram aquele resultado. A princesa Isabel, em determinada situação, ela foi obrigada a fazer aquilo. Assim como a ditadura foi obrigada a ceder nos anos 80. O resultado não foi o ideal, não foi o que a gente queria. Acabou, inclusive, acontecendo uma eleição indireta. Mas foi resultado de um conjunto de lutas. Ah, mas eu não reconheço aquilo, eu não reconheço aquele resultado, aí é complicado. Porque aqui, o fim da ditadura no Brasil, com todas as suas contradições, foi resultado de um conjunto de lutas. Resultado de um momento em que o povo estava contra o regime. Como aconteceu em 88, a maioria da população brasileira, normalmente aquele setor mais militante, mais consciente, que estava no debate, que estava na luta, entende? Estava contra a escravidão. Ela chegou a um ponto em que se tornou insuportável. E aí há de se falar um pouco, não dá para me aprofundar aqui, da diversidade que houve também naquela luta. Em relação à luta hoje, o Aldo colocou um ponto interessante, a questão da identidade, eu também eu não concordo com esse negócio também, acho um equívoco, né? Você achar que criar a república, por exemplo, feminina, a república dos negros, o Black Power, essa história toda, acho um equívoco. Mas eu não avanço muito nessa discussão. Mas o que importa é a questão da unidade dos diversos setores descontentes com o sistema vigente, com as formas diversas de descontentamento. E aí eu vejo o papel da classe trabalhadora no sentido de unir todos esses setores. Até porque a classe trabalhadora não é uma classe, não é uma classe única, ela é uma classe, ela tem diversidades. E é preciso contemplar essas diversidades. Entende? Sem abrir mão da questão do eixo, que é a questão da classe, mas a classe não pode abrir mão também de contemplar a diversidade. Existe a diversidade dentro da classe trabalhadora como um todo. A própria luta econômica, entendeu, é cheia de diversidade. Você pega uma determinada categoria, tem lá uma determinada demanda, tem outra categoria, tem outra demanda. Existe a especificidade. No movimento negro existe as diversas maneiras de ver, a diversas maneiras de demonstrar a sua insatisfação. E a gente tem que estar atento para isso. Eu acho que concordo com o Aldo. Eu acho que aprofundar, levar muito a sério essa questão do debate sobre... Evidentemente que, na hora que a gente é chamado para uma conversa mais teórica, a gente vai acabar mostrando que uma perspectiva, que existe a perspectiva reformista na relação à questão da luta contra o racismo, e que, de certa forma, isso tem que ser colocado, você não pode mascarar isso e mostrar que se trata de um equívoco. Mas não de forma sectária, de forma que a gente não possa, ao mesmo tempo, trabalhar a unidade da classe como um todo, entendeu?
de unir todos os insatisfeitos, inclusive os reformistas, na luta da classe. Eu acho que tem que ter colocado isso. Uma outra coisa que tem colocado é o seguinte: não separar a luta contra o racismo, entendeu? Da luta ideológica, entendeu? Como um todo. O racismo como ideologia de dominação não está, em termos absolutos, como muita gente pode parecer com muita gente, não é muito diferente de outras concepções, entendeu? Que apresenta a classe trabalhadora, por exemplo, dentro de uma visão da burguesia, como uma classe de inferiores. Se a gente pegar o darwinismo social, tem muito de racismo ali embutido. Tem muito de racismo ali embutido. Não há como uma classe dominar a outra sem a sua concepção de dominação. Evidentemente que tem alguns companheiros do movimento negro que se limita, por exemplo, a mostrar que o negro também tem condição de ser um bom empreendedor, que o negro tem condição de ter um bom emprego público, que o negro tem condição de ser governante, que o negro tem condição até de ser empresário. Existe essa visão. Eu já vi alguns companheiros do movimento negro colocando a coisa mais nesses termos. O que, inclusive, facilita o seguinte raciocínio: olha, se no meio de vocês não tem que lamentar. Se há o talentoso terá a vez. Se há o bom empreendedor, o empreendedor terá a vez. Então, essa discussão aí, inclusive, isso aí leva ao mascaramento do conteúdo de classe da luta. 70%, 80% dos trabalhadores brasileiros são negros, são descendentes de negros. Então, a questão da raça aqui se confunde com a questão da classe. Inclusive, tem a sua especificidade. Nos Estados Unidos, tem 13% de negros. Aqui, nós temos mais de 50% de negros descendentes de negros. Então, aqui, mais do que nos Estados Unidos, em termos de totalidade, a raça se confunde com a classe. O que eu quero dizer é que não dá para você separar nenhuma ideologia de dominação, entendeu? Da outra. Enquanto existir capitalismo, existe uma superestrutura, existe uma ideologia da sua justificação. Enquanto houve feudalismo, havia uma ideologia da dominação feudal. Enquanto houve o velho escravagismo, havia uma ideologia correspondente. Aristóteles é uma das expressões disso, em que ele mostrava que a questão de ser escravo ou não escravo é uma questão, é uma questão de vocação natural, uma questão que vem da própria natureza. O indivíduo é escravo porque por determinação da própria natureza, é uma coisa determinada pela natureza. A burguesia tem um raciocínio desde Locke que ela diz o seguinte: olha, a propriedade privada é um direito natural. Evidentemente que a gente tem um raciocínio que mostra que 90% não tem propriedade privada, logo não tem esse direito natural. Mas é um argumento que a burguesia tem. Então, não falta, entendeu? Por exemplo, na África, em boa parte da África, não tem racismo. Na África, por exemplo, há pouco dia uma nigeriana se manifestava e o nosso problema aqui não é racismo. O nosso problema aqui, entendeu? Evidentemente que tem a questão quando o branco dominava, ele deixou essa ideologia, mas numa sociedade basicamente negra, o que fica discutindo é o seguinte: qual é a dominação de classe que existe aqui? Por exemplo, está surgindo na África do Sul uma burguesia negra. E como é que essa burguesia justifica sua dominação sobre os outros negros? Sobre a comunidade negra como um todo? Como é que a África negra explica a dominação do negro rico sobre o negro explorado? Como é que ela explica isso? Evidentemente que existe uma explicação. Eu não conheço essa explicação, não conheço essa justificação. O que eu quero dizer é que não existe dominação de classe sem ideologia de classe. O que eu quero dizer é que o princípio de que todo trabalhador é colocado como um ser inferior, daí a teoria do empreendedorismo, a teoria do mais talentoso, a teoria do próprio Nietzsche, que falava
que falava na questão da potência, quem é o vencedor na visão de Nietzsche? O vencedor na visão de Nietzsche é um indivíduo contemplado pela vontade de potência. E quem não tem nada, o fracassado não merece a menor atenção. O fracassado é responsável, entendeu? Ele é o inimigo natural dos vencedores. Então, toda essa ideologia, a burguesia não deixa trabalhar com isso. O racismo é apenas uma das variantes ideológicas da burguesia, que não é necessariamente antagônica a outras visões. Por exemplo, o racismo não é antagônico à visão, ao eugenismo como um todo, não é antagônico por exemplo, ao darwinismo social, ou ao biologismo social. O racismo não é antagônico a isso, não. Se não é o racismo, vem outra argumentação. Por isso que a luta contra o racismo, em última instância, é uma luta contra o sistema. Porque, enquanto existir esse sistema, todas as ideias de dominação permanecem. E aí uma questão do antirracismo passa por uma discussão de classe, uma discussão que a gente não tem feito. Eu acho que, por exemplo, a classe trabalhadora tem que assumir o antirracismo como uma coisa sua. Não é questão só do negro. O operário não negro, que não tem consciência antirracista, entendeu? Ele ideologicamente é um alienado. É preciso colocar isso. O operário que não é contra todas as ideologias de dominação, do ponto de vista histórico, ele é anticlasse. Ele está contra a sua própria classe. Ele é apenas classe em si, não classe para si. O operário que não é contra o machismo, ele não tem, entendeu? Ele não tem consciência de classe. Ou tem até um certo nível sobre determinados aspectos, já que ninguém consegue ter consciência de classe assim, em termos mais totais e sobre todos os aspectos da vida. Mas o que é o machismo? O machismo é uma ideologia de dominação. Só é possível numa sociedade de classe. Se o machismo só é possível numa sociedade de classe, eu tenho que ser contra, entendeu? Eu tenho que ser contra uma sociedade de classe, eu ser contra a dominação de classe. Isso tem que ser colocado para a classe trabalhadora. Isso nem sempre é colocado. Não é por acaso que, mesmo no meio da esquerda, a gente encontra machista. Até porque nem todo indivíduo de esquerda tem uma consciência plena do sistema. Tem gente de esquerda, por exemplo, que é a favor da mudança dos costumes, que é a favor de algumas reformas, mas nem a favor do sistema como um todo. Tem gente em vários movimentos que fala mais da questão de comportamento, da questão de costume, mas não fala do modo de produção. Tem gente que quer libertar os costumes, mais ou menos parecido com o que aconteceu em 68 na França, baseado em algumas colocações de Marcuse, em que os indivíduos procuravam todo tipo de liberdade, mas menos libertar-se de um sistema de dominação econômica e social. O indivíduo quer mudar tudo, mas não quer mudar o modo de produção. Isso acontece muito com a esquerda. A esquerda hoje, o que prepondera é isso. Ela quer mudar costumes, quer mudar comportamento, o que é bom, não sou contra. Quer mudar comportamento, quer que a gente reconheça a dignidade, avanço no sentido, tem que reconhecer a dignidade da raça, entendeu? Do negro, a dignidade da mulher, a dignidade do nordestino, mas não queremos mudar o modo de produção. Não queremos mudar a fonte que gera tudo isso. O que nós estamos querendo é apenas reforma. Eu não estou dizendo com isso que a gente não faça aliança com os reformistas. Evidentemente que a luta se dá sim. Você faz aliança com os reformistas, como estamos acontecendo agora, por exemplo, em relação à candidatura democrática de Lula. Nós estamos unindo a todos os reformistas do país no sentido de destruir o mal maior que é o avanço fascista no Brasil.
Não estou dizendo que a gente tem uma relação com os reformistas sectária, seja reformista do movimento negro, seja reformista do movimento operário, seja reformista do movimento das mulheres, seja lá para fora. Daí a gente tem que saber trabalhar com a diversidade das lutas. A gente tem que saber trabalhar com isso. Ao mesmo tempo que a gente tem uma crítica teórica, uma crítica ideológica, uma perspectiva reformista, ao mesmo tempo a gente trabalha com o reformista. Isso em todo o processo político, em todo o processo revolucionário, então isso aconteceu. A luta da burguesia, a burguesia trabalhava também com diversidade na sua luta. As ambições que tinham os operários no século XVIII na França, as ambições que tinham os camponeses, não eram exatamente as ambições que tinha a grande burguesia industrial. Mas houve uma unidade contra o feudalismo. A burguesia trabalhou isso. É preciso saber trabalhar essas coisas, senão a gente cai para uma posição sectária. É preciso, sim, eu repito, que todo o setor revolucionário da sociedade, o setor socialista, sabe fazer esse trabalho de entender, de unidade na luta, na unidade de ação. E aí tem que saber trabalhar com a diversidade. Eu não fico polemizando com o movimento negro, evidentemente que eu faço crítica mais genérico à posição reformista, que acontece em todos os movimentos, mas eu não fico levando isso às últimas consequências, dificultando uma relação com esses movimentos, uma relação, entendeu, importante para a unidade da classe em determinada fase da sua luta. O Lenin falava nos chamados companheiros de viagem, por que nós não podemos trabalhar como companheiros de viagem, entendeu, essa diversidade? Esses diversos companheiros, com seus equívocos, pouco importa, por que não vamos trabalhar com eles? Né? São o que o Lenin chamava de companheiros de viagem, pessoal da linha reformista, tudo bem, mas é preciso trabalhar isso. Quando não se trabalhar isso, isso favorece, entendeu? Em última instância, o próprio avanço do fascismo. O próprio avanço do fascismo. Felizmente, hoje está havendo uma compreensão em torno da candidatura de Lula de que é preciso unir todas as forças fascistas, inclusive Alberto, os setores da própria... dá para ir fechando um pouco aí? Hein? Dá para ir sistematizando um pouco, fechando? Eu vou terminar aqui, que às vezes a gente também se empolga. É normal, normal. E é bem-vindo o empolgamento. Não, em suma, é isso aí. Em cima do que Aldo colocou, com a devida profundidade, que ele se aprofundou muito na questão da luta do negro e das diversas teorias que existem sobre isso, sobre essa questão do negro. O que eu quero dizer é que o mais importante é que a classe entenda que dentro da luta de classe se entenda que a classe trabalhadora é uma classe com diversidades, não é uma classe uniforme, que existem as lutas específicas, e ela tem que ser contemplada, ela não pode ser desconhecida, e principalmente na perspectiva da união, de se procurar unir todos os diferentes, né, que possam se juntar, que possam estar no mesmo bloco, entendeu? Na luta contra o fascismo, num primeiro passo, dando passo na luta contra o próprio capitalismo. É isso aí. Desculpa ter alongado aí. Não. Muito obrigado pela sua reflexão, que sempre acrescenta em muito as nossas reflexões aqui, tá bom? Carlos. Bom dia a todos aí. Bom, eu pouco falo aqui, mais ouço, né? Mas eu queria, na verdade, dentro dessa temática que você trouxe, Aldo, a temática das minorias, eu queria, na verdade, falar um pouco de uma perspectiva mais existencialista, até mais um testemunho meu, né? Nessa perspectiva existencial. Assim como vocês, eu nasci na segunda metade dos anos 60, né? Minha mãe era preta, negra, né? Preta, analfabeta, doméstica, e ela tinha todos os traços de um pacto narcísico da branquitude, como você mesmo colocou aí. Eu nasci
dentro desse universo, desse pacto, apesar de também ser negro, né? Então ela mesma negava essa condição negra dela, preta, inclusive os relacionamentos que ela teve de mãe solteira foi com homens brancos, né? Teve 4 filhos, cada filho de um pai, e ela fez escolha de um pai branco. E eu nasci mergulhado nisso. Na verdade, eu queria falar, eu estou falando dessa questão até para falar do que a companheira colocou a respeito da preocupação dela quando fala do meu aluno, né? Eu, por exemplo, a questão da negritude, ela há pouco tempo tornou-se questão para mim, né? Entende? Porque eu acho que, antes de tudo, a gente não é racista, a gente é afeto, a gente nasce imbuído de afetos. Eu acho que a razão, ela é um esforço que a gente tem que empreender o tempo todo para a gente ir compreendendo as questões que às vezes nos cutuca ali como uma pequena ferida, e a gente como ferida, a gente busca, evidentemente, na sua maioria das vezes, a gente busca colocar um anestésico, né? A gente não aflora essa dor e a gente não busca compreendê-la, né? A gente, às vezes, até utiliza a narrativa da racionalidade para a gente poder não expor a dor, né? Então, eu acho legítimo da companheira quando ela fala que a preocupação dela não é sobre meus alunos, né? Porque, para mim, até há pouco tempo, eu penso que até na minha existência a negação tácita, no meu caso, da negritude foi presente, porque não era questão para mim. Dentro do universo que eu nasci. Agora, em contato com os movimentos, em contato com as narrativas das minorias, você vai vir na consciência, mas é um esforço danado, né? Não é simplesmente uma mera leitura, um mero encontro, mas é um esforço de você se reconstruir, de você se reconfigurar como ser humano. Eu acho que a gente precisa ter isso claro, porque senão a gente fica no âmbito da racionalidade, a gente não se apercebe dos afetos que passam pela gente e que nos coloca numa situação, às vezes, de preconceituoso, que não combate o racismo estrutural e coisas parecidas, né? Por exemplo, eu sou da rede municipal de educação de São Paulo, e uma coisa interessante que eu acho que a rede avançou bastante dentro dessa narrativa é que a gente lá não fala mais aluno, né? Lá já está incorporada a questão do estudante, né? Eu acho muito interessante. A rede pública estadual ainda ela trata muito da questão do aluno. Isso está introjetado em nós, né? Para mim, hoje é incômodo. Quando eu falo do aluno, quer dizer, esse encontro com essa narrativa da rede municipal me afetou profundamente, porque eu não consigo falar aluno, a gente fala que é estudante, né? É o cara que está buscando saber, né? Bem como essa questão do meu, né? Porque a gente tem todo, a gente está dentro de narrativas que nos reforçam essa introjeção. Agora, a gente tem que dar conta disso que nos causa, de certo modo, impacto, né? Que nos preocupa, de certo modo, que nos causa incômodo. É preciso a gente dar atenção a isso e não deixar passar batido. Porque eu acho que a gente vai adquirir consciência de verdade, não meramente por um estudo teórico, mas assentando o teórico, a racionalidade na nossa existência. O que eu queria falar era isso aí, beleza? Obrigado. Obrigado, Carlos. O Carlos é um estudioso, um companheiro valoroso, é diretor aqui da escola estadual aqui em São Bernardo, Maria Pires, e está sempre participando conosco aqui. Carlos, você precisa falar mais, você tem muita contribuição aí, meu irmão. Pode ficar à vontade aqui, tá bom? Legal. Aline, aliás, só antes de passar para a Aline, Carlos, acho que é importante que você colocou a questão da sua mãe, a questão do relacionamento com homens brancos. Acho legal, por exemplo, o Fanon. Cara, o Fanon é fantástico para a gente, uma leitura e um debate sobre o Franz Fanon, entendeu? Que é um cara, digamos que precisa ser muito mais estudado, porque ele
além de combater a questão do colonizador, o papel do colonizador e também ela faz a reflexão sobre o colonizado, ele também vai debater essas relações do homem e na psiquiatria. Então, ele vai ser extremamente importante e também vai pegar em armas para lutar contra a própria França, contra a colonização da França, que também teve um papel e continua tendo um papel muito grande na sociedade. Aline. Bom dia, pessoal. Antes de eu começar a falar, eu queria falar que é um privilégio ouvir o Alberto sempre, todos, né? Mas, assim, o Alberto deixa a gente até que estático. É difícil falar até depois que ele fala. Na questão histórica do movimento abolicionista, tem alguns fatos, assim, algumas consequências históricas que não é citado nos livros de história. Por exemplo, que as mulheres escravizadas aumentou muito o estupro dela, a violência sexual praticada pelos escravizadores brancos e tanto a reprodução forçada entre as pessoas escravizadas, né? Então, a partir de que ponto é contada essa história da burocratização do movimento abolicionista? Que não que como o Aldo falou, só é colocado o lado positivista disso, né? Como as lutas que o Aldo colocou antes. Pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta para os professores de plantão. Desde 2003, se eu não me engano, tem aquela lei de ensino de história e cultura africana nas escolas. O que é passado pelo governo para se pautar isso, né? É contado como, a partir de que ponto, ou como que se ensina isso? Isso está sendo, de fato, ensinado nas escolas? Está sendo pautado isso nas escolas? E de que forma está sendo pautado? Qual o subsídio para poder pegar e pautar isso? Sobre a questão identitária, queria até responder uma coisa que o Chico colocou, né? Sobre os vários movimentos negros, feministas, etc., que ele não entende. É assim, o Chico e todo mundo. Por exemplo, o Sérgio Camargo, do Zumbi dos Palmares, é um cara que não me representa, enquanto negro nem movimento negro. Como aquelas mulheres no norte da Europa que escrevem palavras de ordem e saem com os seios de fora em algumas manifestações, são feministas neonazistas, que também não me representam. Então, por isso, existem vários movimentos, tanto feministas como negros, né? No meu caso específico, eu sou mulherista porque eu tenho a renúncia da divisão das classes, eu sou a favor da promoção de igualdade de gênero, de liberdade sexual e, claro, a rejeição do racismo, mas com uma filosofia mais universalista, né? Às vezes, as pessoas até me perguntam por que essa pauta, tanto negra como feminista, não é a minha principal pauta, apesar de participar, até dentro do PSOL, do movimento da negritude, do movimento de mulheres. Porque, assim, enquanto eu luto pelos trabalhadores da educação, eu estou lutando, consequentemente, por uma maioria que é mulher e que é negra. Então, eu não acho que é separado. Me identifico muito com o que o Alberto falou, com o que o Aldo falou, que não são lutas separadas. A luta nossa principal é da classe trabalhadora, que todos nós somos dessa classe trabalhadora. Então, eu deixo essa pergunta. Ontem, Aldo, eu esqueci de avisar, vai ter audiência pública amanhã, do Gianazzi, às 19 horas. Depois eu coloco o card lá no grupo. E a gente combina para ver como que vai. Eu acho que era só isso, gente. A pergunta principal é essa questão do ensino da história, da cultura, história africana nas escolas, como que está sendo feito. Legal. Alguém mais quer falar? Ou até nas perguntas existentes? Aqui tem historiadores aqui no grupo. Caso queiram se manifestar, fique à vontade, gente. Eu levanto aqui uma impressão de leitura, mas que também eu estou aqui humildemente colocando aqui ao debate para que eu possa me aprofundar também naquilo que eu tiver equivocado. Não tem problema nenhum eu rever o que eu estou falando, mas eu quero... fique à vontade. Eu vou deixar mais um convite, que aí quando eu tiver link e a data certa, eu aviso para vocês. O Setorial de Masculinidade me convidou para fazer uma live, e essa live eu vou falar justamente sobre feminismo universal. Eu acharia bacana até para a gente entender um pouco desses grupos que tem dentro dos movimentos negros, feministas, enfim, né? Mas aí depois eu envio o link. Legal.
Alguém mais quer falar sobre esses pontos apresentados, ou as preocupações? Eu. Neuza, pode falar, Neuza. Bom, primeiro, bom dia para todos. E eu não coloquei no chat, mas estou gravando, tá? Se alguém depois quiser a cópia, eu posso mandar por e-mail. Eu acho que, assim, foi muito densa, eu acho, essa exposição do Aldo hoje. E, assim, tem muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser discutida mesmo. Ele levanta, eu acho que o pessoal pegou mais a questão do identitarismo, que realmente é um problema, eu vejo como um problema, porque quando os movimentos pautam por uma determinada causa, deixa de ver a causa maior. E muitas vezes, a causa maior, que é o sistema capitalista, ele fica secundarizado, ou seja, fica meio que fora da luta. Então, eu acho que a gente tem que pensar no identitarismo por esse prisma, dentro de uma luta maior, e não perder o foco, que a luta maior é contra o capitalismo, certo? Se a gente pegar também a questão, como o Alberto muito bem citou aqui, se a gente analisar a questão do escravagismo, ele também está dentro de um sistema econômico. Se a gente pegar as lutas no feudalismo, ele também está dentro de um sistema econômico. Então, a questão da opressão, em qualquer que seja o campo, em qualquer que seja a causa, está sempre ligada à questão econômica. No nosso caso, esse sistema mais do que maldito, né? Que ele é exterminador da classe dos seres humanos, que é o capitalismo, né? Então, assim, é só uma reflexão. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Mas aí eu faço um link com o que o Chico trouxe, que é a questão do Genivaldo, né? Eu não sei como colocar. Eu fico pensando, se eu fosse escrever sobre isso, eu não sei o que eu iria escrever. Porque é de uma maldade, foi de uma maldade tão grande o que fizeram com ele, que foge todos os... toda e qualquer forma de entendimento. Está dentro do nazismo, está dentro do fascismo, está dentro de tudo que possa se imaginar contra um sistema, contra uma pessoa, né, o opressor contra o oprimido. Eu acho que está fora de tudo isso. Então, eu não sei, são tantas coisas aqui que me vieram à cabeça, né? Do ponto de vista histórico, analisar tudo isso realmente fica muito difícil mesmo. Talvez, eu acho que até por isso que a gente vê tanta essa questão do identitarismo, porque analisar num todo fica muito difícil. Uma outra coisa que eu queria trazer também, eu estou aqui desde quando o Aldo começou a falar, eu tenho um livrinho aqui, que é um livrinho bem besta, se é que eu posso dizer isso. É um paradidático que eu tenho, ele está amarelo, sujo, porque eu vivia com ele embaixo do braço. Eu sempre trabalhei com os meus alunos baseado nesse livro. O livro chama-se As Lutas do Povo Brasileiro, do Descobrimento a Canudos. É um paradidático que eu achei lá na editora, no tempo em que a gente ainda visitava a editora para comprar livro, né, para trabalhar na sala de aula. O livro é de Júlio José Chiavenato. E esse livro, o primeiro capítulo dele, ele faz uma pergunta: onde está o povo? E a partir daí, ele vem trabalhando tudo isso. Onde está o povo? O povo, do descobrimento até Canudos, ele mostra o povo está na luta. Todos os movimentos que ele vem analisando aqui, até Canudos, a Sabinada, a Cabinada,
cabanagem e malês e todos os outros, ele vem mostrando o povo na luta. Tá? Então, eu acho que é isso. A gente não pode perder esse foco. Tá? A gente não pode perder esse foco. Onde está o povo? O povo está na luta. O povo está na luta, o povo está na rua, o povo está lutando. Com mais força, com menos força, com vitória, com derrota, mas o povo está na luta. Então, eu acho que essa questão do Genivaldo agora deve ser Eu acho que a gente tem que pensar nisso. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar o movimento negro? A gente vai esperar os movimentos negros se manifestarem? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que aqui... Eu sou negra. Eu sou negra. Eu descobri que eu sou negra. A minha avó era negra. Eu tenho sangue negro. E quantos de nós, se a gente fizer uma análise, talvez 10%, 15% da população não tenha no seu sangue o sangue negro. Então, a gente vai esperar que os movimentos declaradamente negros façam alguma coisa? Não, eu acho que todos nós temos que fazer. O que a gente vai fazer? Não sei, mas alguma coisa tem que ser feita. A gente não pode engolir mais esse absurdo que fizeram com o Genivaldo e não fazer nada. Tá? Eu acho que é isso. Beleza, obrigado. Está aberto. Gente, nós podemos, então, ir fechando. Aldo. Considerações finais. Peraí, já passo para considerações finais. Se alguém quiser comentar sobre a pergunta da Aline, fique à vontade, principalmente as pessoas que estão em sala de aula, que quando eu estava ainda em sala de aula, eu me aposentei, não vou dizer para você, isso não era... Tem muita coisa sobre isso, mas tem muitas coisas ainda que não estavam de acordo em relação a essa questão de uma maneira geral. Chico, para a gente fechando. Só para esclarecer aqui, eu não falei, não sei se ela quer dizer isso aí, tanto é que eu pergunto, cadê o Lula, cadê o Boulos, cadê os movimentos, cadê os políticos, cadê a sociedade, cadê a igreja? Agora, eu aprendi com o movimento negro que certas pautas eles têm que liderar, como são nos Estados Unidos. Eu não vou pegar aqui agora, sair com a bandeira da luta contra o racismo. O lugar de fala de luta tem que ser dos negros. Está entendendo? Por quê? Porque se eu fosse negro, eu fazia isso. Eu estaria dentro de um movimento fazendo isso. E eu não estou vendo o pessoal fazer isso. Então, eu não quero tomar a luta de ninguém. Né? Eu acho que há uma coisa que está... Eu acho que é política. Os movimentos negros e sociais têm que tomar vergonha na cara e se unir. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Não sei, às vezes eu sou uma pessoa incisiva, o pessoal fala, poxa, o Chico só fala demais, tal. Pega na Alesp, você pega o Gianazzi e a Bebel, eu dou nome aos bois. Lutas dos aposentados, os dois lutando separado. Pô, será que os caras não têm um mínimo de humildade, de união de classe, que a luta é nossa, que a luta não é da Bebel nem do Gianazzi? Aí eu falo na cara deles, eu falo, sabe? Então, o exemplo da luta da Bebel, de Gianazzi, dos aposentados, e eu estou na luta dos aposentados, tivemos lá no Palácio, tivemos no Encontro Estadual, os movimentos negros têm que se unir, meu Deus. Eu estou pedindo, por favor, peguem a bandeira e saiam. Na hora da batalha, tem que alguém pegar a bandeira e sair na frente, aí a gente vai atrás dando tiro. Se ninguém fizer isso, como é que eu vou sair por aí? Me digam, que revolução que é essa, ô Alberto? Que revolução que é essa? Nós vamos ficar aqui discutindo, tal, e sabe, eu estou cansado de... Não estou dizendo do que o Alberto disse, tá? Eu estou cansado de muita teoria alienante. E o Brasil, os Estados Unidos parou, mudaram a lei, prenderam, o cara já está preso com 20 anos. 20 anos o policial está preso. E mudou a lei lá nos Estados Unidos. Não é mais, não pode fazer mais aquilo. E aqui no Brasil? Chacina, morte, chacina, morte, chacina, morte. Não acontece nada. Aí eu só estou perguntando.
Não estou falando que os negros só têm que lutar. Os negros fazem parte da nossa luta, da nossa história. Né? Aí eu perguntei, o Lula disse alguma coisa? Não sei se o Lula é negro, se não é negro, não quero saber. Sabe? Cadê a nossa liderança maior que vai ser presidente do Brasil, que a gente vai lutar nas ruas? Cadê o Lula? Ele tem que se pronunciar. Nós temos que exigir isso dele, senão o meu voto está suspenso com relação ao Lula. Me desculpem. Não é brincadeira, pô. É só isso. Obrigado. Obrigado. Alguém mais que falar para nós ir fechando aqui? Chico, só... Eu prometo, Chico, que qualquer dia eu vou fazer um debate sobre lugar de fala. Lugar de fala, que é uma teoria, nós precisamos discutir tudo, e como também a questão das hipóteses identitárias. Eu me aprofundei um pouco nesse debate. Lugar de fala também eu quero aprofundar sobre isso, porque há muitas compreensões, digamos assim, que precisam ser melhor definidas, né? Mas está lá. Alguém mais quer concluir todo aqui? Movimento, eu queria falar alguma coisa. Todo movimento de setores oprimidos da sociedade, parte da classe trabalhadora, tem como objetivo ir além de si mesmo. Senão seria um equívoco. O movimento do negro nos Estados Unidos tem avançado no sentido de além de si mesmo. Isso explica porque tem acontecido certos resultados positivos, inclusive em nível legislativo nos Estados Unidos. A mesma coisa que no Brasil, todo movimento negro, todo movimento específico, o movimento das mulheres, entendeu? Tem que ter como objetivo ir além de si mesmo, quer dizer, ganhar a sociedade para a sua causa. Isso tem que ficar muito claro, caso contrário, a gente fica preso numa posição sectária. Isso vale também para quem tem uma visão de classe. Se a gente tem uma visão de classe e não respeita as lutas específicas, não respeita, entendeu, as particularidades, não respeita a diversidade que existe na nossa luta, a gente está numa posição sectária. Em relação à nossa não resistência contra massacres, inclusive como de Eldorado e tantos outros, massacre de camponeses, massacre de operários, a nossa não resistência, porque o nosso nível de consciência e de organização como classe ainda é precário. Isso é que explica. Se a gente estivesse num nível mais avançado, pelo qual a gente deve lutar, a gente estaria hoje, entendeu, em convulsões nas praças contra a morte de Genivaldo. Estaríamos, entendeu, antes disso, estaríamos em outras grandes manifestações contra o que aconteceu em Eldorado, contra o assassinato de tantos companheiros, de origem negra, ou não, a maioria negra, devido à presença dessa variante ideológica da burguesia, que é o racismo, por exemplo, na favela. É que não existe uma consciência de solidariedade de classe no país ainda. Eu não estou dizendo que não vamos chegar lá, não sou pessimista nada. Pessimismo é uma expressão ideológica da burguesia, eu não quero ser tentado por isso. Eu não quero ser tentado, a gente pode avançar mas nós não estamos ainda nesse nível de consciência de um trabalho. Eu me lembro num congresso da CUT que eu fui defender a solidariedade de classe, minha tese não foi aprovada. Por exemplo, a greve de solidariedade, que era uma coisa que era colocada no pré-64, estava constante em nosso debate, a chamada greve de solidariedade, a luta de solidariedade. Se o setor da classe trabalhadora está em greve, outros setores, inclusive, podem fazer greve em solidariedade, é isso. Nós não temos essa questão desenvolvida na subjetividade da nossa, entendeu? Da nossa classe no país ainda. Nós ainda temos uma visão reformista, uma visão, a esquerda como um todo, uma visão de que o capitalismo pode ser, só dar uma consertada no capitalismo, é uma retomada do socialismo utópico que está colocado aí com as devidas adaptações. Isso está colocado. E temos que... Eu não estou dizendo que vamos ficar nisso, não. Entendeu? A tendência da classe trabalhadora é avançar a sua consciência, avançar a sua organização e se libertar. Isso é uma tendência histórica. Eu não vejo outra possibilidade da classe trabalhadora a não ser essa. Ela faz o seu vai e vem, entendeu? Ela vive os seus avanços e retrocessos, mas a caminhada final não pode ser outra.
Até porque não tem outro caminho para a classe trabalhadora não ser se libertar. Não tem outro caminho para a oprimida não ser se libertar. Isso tem que estar colocado. Fora disso, a gente vai para um certo pessimismo, a gente fica um pouco fora da marcha da história, e a marcha da história é essa. O feudalismo se achava eterno, caíram. O escravagismo grego e romano se achava eterno, caíram. Porque o capitalismo não é eterno. Ah, mas eu estou angustiado porque eu tenho pressa e eu quero antes de morrer, derrubar o capitalismo. Não, não é isso. A história não obedece à minha subjetividade, não obedece à minha angústia. A história tem a sua marcha média, tem o seu movimento médio, o seu movimento próprio. Não obedece às minhas angústias. Então, nem pressa e nem inércia. Deve ser esse o princípio que deve nos nortear. E nem inércia e nem pressa. Nem a inércia da preguiça que fica só na teoria, e nem a pressa da angústia. A questão da angústia, a gente deixa isso para tratar isso, não entendeu? Em outro nível. Mas não dá para tratar não vai isso. confundir, Alberto. A gente está analisando Alberto, quando a gente procura ter uma análise objetiva da realidade. Alberto, você não vai confundir indignação com angústia. Eu não estou angustiado, eu não estou... Eu estou indignado, só isso. Sim, mas a tua indignação eu compartilho. Se existe uma coisa que eu sempre vejo em você, que é um elemento muito forte da sua personalidade, é essa sua indignação. Então, nós estamos precisando de indignado mesmo, isso eu estou falando. O que eu estou querendo é que a gente vá além da indignação. Senão a gente fica na luta espontânea, e a luta espontânea não leva a nada. A luta pressupõe organização, entendeu? A luta pressupõe recorrer à ciência, recorrer ao conhecimento. Não existe luta sem ciência, não avança. Se luta sem ciência, não avança. A não ser que a gente não acredite que as forças produtivas, percebem, quando elas se desenvolvem, elas entram em contradição com a sociedade como um todo, com as relações sociais, com as relações de produção. Não, é com o avanço da ciência. A gente não pode estar mais, entendeu, da compreensão do avanço da ciência no mundo e sem uma compreensão científica da sociedade, não há, entendeu? A luta não avança, não. Aí fica na questão espontânea. Fica no inconformismo de gritaria de rua. E gritaria de rua por si só, entendeu? A gritaria de rua é muito bom quando está sob uma direção que tem uma compreensão da realidade total e das suas contradições. Caso contrário, a gente fica no que acontece muito, fica no reformismo, fica na luta de quem acha que tudo vai ser resolvido apenas mudando condutas, apenas tratando da questão da dignidade e não contra a fonte de tudo isso, que é o modo de produção. Ou a gente luta contra o modo de produção, ou o restante é mudança de comportamento, é o pacto de conduta. Isso é porque, inclusive, em determinado nível, ela aceita. Pacto de conduta, em determinado nível, ela aceita. Ela sempre pregou, inclusive, o pacto de classe. O pacto de classe pode estar nessa coisa de que basta mudar o pacto de conduta. E isso aí é um equívoco. Eu quero ir além do pacto de conduta. Não é que eu seja contra que se mexa com a conduta, mas a conduta na esteira da consciência de classe, entendeu? Que só existe na medida em que uma classe toma consciência que é preciso mudar o modo de produção vigente. Caso contrário, não existe consciência de classe nenhuma, consciência de conduta e alguma coisa, mas não liberta. Desculpa a minha ênfase aí, eu digo isso com todo respeito, porque eu gosto muito de ouvir a indignação de Chico, entendeu? E gosto das observações que muitos companheiros aí têm feito. Entende? Quando a gente diz isso assim, com certa ênfase, não significa dizer que não é com devido respeito. Isso aí. E Alberto, companheiros, nós estamos já nesse período aqui, fechando essa nossa atividade de hoje, uma atividade extremamente importante, a partir das reflexões, digamos assim, sobre o tema.
A pergunta que a Aline colocou sobre a questão da lei, da obrigatoriedade, da introdução da cultura afro-brasileira, isso, quando eu estava em sala de aula, nós já estávamos fazendo isso, mas eu devo confessar que não era uma coisa tão simples. Muitas vezes era uma coisa feita por força da lei, não por uma consciência do processo. E muitas vezes setores da gestão também não encaminhava como deveria encaminhar, e muitas vezes você percebia aspectos, digamos assim, preconceituosos em relação a deixa que o negro faz isso. Cadê os negros da escola? Deixa que eles fazem isso. Né? Cadê os pretos para poder fazer essa problemática todas? Então, e isso é permanente. Né? Isso é inclusive no movimento sindical. Né? E não é diferente porque as pessoas não são compartimentadas. Elas expressam o seu nível de consciência de classe a partir da leitura de mundo que elas estão expostas. Né? Então, Aline, na época que eu estava em sala de aula, foi um debate importante. O sindicato, a POSP, ajudou muito nesse debate e continua ajudando nesse debate, porque nós entendemos que é um debate em aberto. Da mesma forma que nós avançamos, o Bolsonaro, grande parte disso retroagiu. Né? Grande parte daquilo que nós avançamos voltou praticamente à estaca zero, né? Ou seja, pelo menos a partir dos seus seguidores. Aliás, hoje, acho que foi o Antônio, alguém que mandou um texto que eu vi publicado, acho que foi o Carlos também, que é extremamente importante, que vale a pena um debate. Né? O bolsonarismo roubou o discurso revolucionário da esquerda. É um texto interessante, ele explica parte, mas, na minha opinião, aí é uma análise mais da psicanálise, de uma psicanalista, né? Que ela, em convivência com os grupos bolsonaristas, ela está lá no grupo com eles, ela está fazendo uma análise do que representou esse avanço dessa doutrinação do Bolsonaro, e é um texto interessante. Eu acho que ele tem uma contribuição, uma reflexão legal, mas, na minha opinião, não explica tudo. Né? Ela cita o exemplo de que, no grupo lá que ela está de bolsonarista, diz que as pessoas muito animadas, e inclusive, perguntou, mas e o preço da gasolina? Ela falou, não importa. O importante é que não tem mais kit gay nas escolas. Olha para você ver o grau, o nível de compreensão que eles chegaram, né, de mudanças de estrutura ou de valores morais na sociedade de uma maneira geral. Então, vale a pena, eu vou postar depois lá esse texto, que ele ajuda um pouco no debate, mas não é uma palavra final sobre esse debate, na minha opinião, pelo menos. Companheiros, na próxima... Não esquece de colocar no grupo também aquela sugestão que você deu das leituras, da divisão. Tá, legal. Tá bom. Eu vou colocar assim. No próximo domingo, quem se habilita a fazer naquela proposta lá, a fazer algum levantamento de uma maneira geral? Alguém já quer deixar aqui? Porque nós não vamos ficar trazendo toda semana, a gente chega sexta-feira e não está definido o tema. Então fica muito restrito. Alguém tem algum tema que gostaria de se comprometer em fazer exposição? Um pouco dessa dinâmica de hoje, faz uma exposição, dá o pontapé inicial, depois a gente começa a bater bola no campo. Neuza pediu a palavra, Neuza? Desculpa, acho que a Neuza pediu a palavra também. É só para responder e comentar um pouco sobre a pergunta da Aline. Então, Aline, você perguntou como que as escolas reagiram à lei, né, a 10.639. Na época, a Secretaria da Educação de São Paulo deu cursos, forneceu material, tudo. Então, a gente tinha como trabalhar na sala de aula a questão da africanidade. Na escola que eu estava trabalhando na época, eu acho que talvez seja até uma questão diferente, porque lá a gente interagia entre os professores
de uma forma muito grande, né? Então, o que aconteceu? Lá, a gente conseguiu, por vários anos, trabalhar a questão da discriminação, todas as questões relacionadas a negros, com muita intensidade, não só com os alunos, mas também com a comunidade. A gente desenvolvia todo ano, no mês de novembro, era o mês inteiro só de atividades relacionadas ao problema a questão, não é problema, mas a questão da negritude. Então, o que eu deduzo? Que a questão da aplicação da lei vai muito e muito mais pelo interesse do professor e da comunidade, e aí a questão da escola como um todo, do que com relação à lei. A lei está aí, mas ela não obriga ninguém a cumprir. Eu acho que hoje até ela é esquecida, porque no material didático fornecido pelo Estado, até enquanto eu estava na sala de aula, não havia esse trabalho, de ter um trabalho assim, de exigir um trabalho mais intenso com os alunos, o tanto quanto ele merece. Tá? Então, eu acho que é isso. Tá? A questão da lei... Bom dia, gente. Quase boa tarde. Desculpa aí. A questão da lei, ela depende do professor. Se o professor quer, se a escola quer, se os alunos têm interesse, aí é possível trabalhar assim. Obrigado, Neuza. Gente, alguém, caso tenha interesse, durante a semana, pode entrar em contato comigo. Eu queria ver se o Carlos poderia, semana que vem, assumir alguma exposição com a gente aqui. Pode ser, Carlos? Eu prefiro ficar como ouvinte. Eu não tenho habilidade para isso, não. Já falei com o Aldinho que eu não tenho muita habilidade, não. Legal. Mas, de qualquer forma, caso tenha interesse, está à disposição, tá bom? Gente, vou agradecer a presença de todos os colegas aqui. A atividade foi gravada, a Neuza vai encaminhar. Na verdade, tem um material extremamente importante a partir do que foi falado aqui. Depois nós vamos discutir o que fazer com esse material, porque nós podemos fazer a transcrição desse material e depois até pensar na publicação, eventualmente, de algum livro, porque tem muitas já reuniões gravadas, então é um material que dá para ser aproveitado, tá bom? Quero agradecer a presença dos colegas aqui, vamos continuar nos cuidando, porque não está fácil a contaminação do Covid, é importante esse cuidado. Essa semana nós vamos ter uma atividade na Praça da República, dia 3, sexta-feira, às 16 horas. No dia 25 de junho, nós vamos ter um encontro de professores de filosofia, e aí eu queria ver depois se alguém poderia também participar nesse debate, porque para nós esse debate é importante, está aberto, quem quiser eu mando o link depois, esse debate da filosofia, o encontro que nós vamos discutir a questão da conjuntura educacional, vamos discutir a questão da reforma do ensino médio e vamos discutir a importância da implantação da filosofia a partir do ensino fundamental. Então, todos e todas estão convidados para esse importante debate, que nós vamos fechar as mesas de exposições, os expositores, esta semana. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, que nós temos mais gente querendo do que solicitando do que vagas para exposição. Então, está aberta a inscrição, vai ter certificação, vai ser um tema legal. A partir do dia 25, às 14 horas, vai ser pelas ferramentas aqui remotas também, tá bom? Obrigado pela presença de todos, um grande abraço, lutas, sonhos, rebeldias revolucionárias que seguem. Axé para todo mundo. Axé. Tchau. Gente, vamos na audiência pública amanhã à noite, hein? Do Genásio. Tá lá no grupo, mas vamos ter um abraço a todos. Valeu, gente. Melhoras, Antônio, para você e a companheira. Obrigado, Aldo. Um abraço.